Já aprendeu a dizer não? Como é que tá aí? Ainda diz sim, mas querendo dizer não? Ou tá no processo ainda? Os anos da nossa vida sempre falando sim para tudo. Na verdade, desde pequena a gente é ensinado a dizer sim para tudo, cumprimentar por educação alguém que a gente não quer, a emprestar o brinquedo pro amiguinho, a dizer sim, sim, a tirar foto quando a gente não quer e mil coisas, né? Então a gente vai aprendendo a dizer sim por educação. Com certeza isso vai começando aí na vida adulta a ficar um pouco mais complicado, porque é da infância que isso nos acompanha, né? Como a gente aprendeu, a gente só vai replicando. A gente continua então falando sim, né? Não querendo desagradar. A gente conhece pessoas, a gente tem amizades, tem algumas amizades que a gente traz lá da infância para a vida adulta. A gente tá em relacionamentos que a gente começa a dizer sim porque gosta, porque quer ficar de bem com a pessoa, começa a querer estar bem com todos. E aí a gente vai, né, querendo evitar qualquer tipo de discussão, falando sim para tudo. Muitas vezes queremos, de alguma forma, para fazer parte de um grupo, para ser querido, para ser amado, como a gente aprendeu na infância, a gente se coloca em situações assim bem complicadas. Eu vou falar um pouquinho de mim rapidamente aqui para o vídeo não se estender tanto. Eu vou dar um exemplo que veio agora aqui na minha cabeça. Assim, eu realmente não lembro muita coisa da minha infância lá, muito pequena, mas falando ali da minha vida ali dos 18 em diante, 20, eu sempre queria agradar todo mundo. Eu fazia então doces, e aí eu queria. Aí, quando tinha uma festa, um aniversário, alguma coisa, eu queria levar, eu queria dar, eu queria fazer a sobremesa, eu queria ser legal, né? Eu queria conquistar as pessoas de alguma forma, né? Até hoje, hoje me dá muito prazer, né? Hoje eu adoro essa parte de cozinhar, eu gosto muito da cozinha, gosto muito de fazer doces, né? É algo assim que realmente eu sinto que eu faço com muito prazer. Mas por muito tempo isso foi uma forma de eu conseguir me aproximar das pessoas, de conquistar o carinho das pessoas. E hoje eu vejo que é uma forma de eu demonstrar amor pelas pessoas. Mas por muito tempo foi essa aproximação que eu queria ter. Só que o que acontece? Acontece que muitas pessoas sim, né, abriram as portas para mim no sentido da amizade, só que muitas outras também se aproximaram por querer ter alguma coisa em troca. Então, quando elas tinham aniversário, alguma coisa, elas vinham até mim. Quando elas tinham algum evento, elas me procuravam. Eu era lembrada para ter alguma serventia ali naquele momento, e não como uma amiga, né? Mas mesmo sabendo disso, mesmo sentindo isso, eu não conseguia dizer que não. Isso foi por muitos anos, eu não sabia dizer que não, simplesmente era a pessoa que dizia sim, que queria agradar todo mundo, que se alguém me pedisse um bolo de um dia para o outro eu fazia, qualquer coisa que me pedisse, independente de eu ficar mal, de eu ficar a noite inteira acordada, e isso aconteceu várias vezes, eu não dizia que não. Jamais, eu não conseguia, simplesmente o não saía da minha boca. Quando me convidavam para ir para algum lugar, sabe, eu nunca soube negar. Eu me coloquei em último lugar, sabe? Eu achava que se as pessoas me convidavam, eu tinha que dar graças a Deus porque eu tinha sido lembrada. Isso aí é autoestima baixíssima, né? Tem muita coisa para trabalhar ainda. Com o tempo, né, e com a idade, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a dizer alguns nãos. Só que esses nãos, eles me custaram algumas coisas, e essas coisas não foram muito baratas, não. Quando eu comecei a criar coragem de dizer não, não quero uma visita, não quero ir ser uma visita, não quero receber uma visita, não quero participar de uma festa, não quero participar disso ou daquilo, que eu comecei a me colocar, algumas pessoas se afastam. Obviamente, a gente tem que estar preparado para isso. Financeiramente falando, né, a gente que pede dinheiro emprestado, coisas do tipo, que tu vê que de fato, se tu disser que sim, tu tá colocando em risco muitas coisas. Eu sei que tem muita gente nessa situação, sabe? E eu conheço muitas pessoas também nessa situação, que emprestam dinheiro, emprestam cartão e não sabem dizer que não. E elas estão ali todo mês numa angústia, numa preocupação, não sabendo se a pessoa vai pagar, se a pessoa não vai pagar. Eu já fui a pessoa que pediu cartão muitas vezes emprestado, quando eu tive situações assim, financeira terrível.
Graças a Deus eu sempre consegui pagar certinho, né, as pessoas que me emprestaram. Então eu também agora fui a pessoa que me pedem, né. Eu acho que é 1000 vezes melhor a gente poder oferecer do que pedir, mas tem algumas pessoas que nos pedem que precisa dizer que não. E quando a gente mistura dinheiro em algumas relações, eu sempre ouvi, pelo menos, que as coisas não dão muito certo. E nem só ouvi, eu realmente vi com os meus próprios olhos que tem amizades que vão embora, que relações familiares também acabam. Esses nãos aí que eu tô falando, até eu fico um pouco emocionado, porque um desses nãos que eu precisei falar me custou uma relação muito importante para mim. E essa relação, ela nunca mais foi a mesma, nunca mais foi a mesma. E mesmo depois de muitas tentativas, assim, de normalizar e tal, ela nunca mais voltou a ser igual. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando a gente se escolhe, a gente precisa ter a consciência de que muitas pessoas vão se afastar e muitas pessoas vão entender. As pessoas que vão se afastar é porque elas só nos viam como alguém que servia. E as pessoas que vão entender é aquelas pessoas que gostam de fato da gente, que independente de a gente dizer sim ou não, elas vão estar ali de qualquer forma. Dói a gente ver que a gente só servia financeiramente, que a gente só servia como socorro, mas é bom porque a gente acaba crescendo, assim, entendendo que tem muita coisa que a gente precisa encarar, não adianta. E eu acho que de alguma forma isso faz a gente crescer muito como pessoa também. Só que assim, esteja preparado, tá? Porque quando tu começar a dizer não, muitas pessoas vão achar que é brincadeira, vão dizer, ah, mas tu sempre fez isso aqui, por que tu não vai fazer? Ah, é só hoje, ah, e tal. Tu tem que estar decidido que não, que agora tu vai te escolher. Ah, mas tu não quer por quê? Porque tu vai fazer tal coisa. Não, eu não quero. Simples. Primeiro eu comecei a dizer não, mas eu comecei a dar muita explicação. Não estava funcionando, porque no momento que eu dizia não e começava a explicar, logo a pessoa me convencia e eu acabava cedendo. Então eu vi que aquilo ali não estava funcionando. E não era assim que tinha que funcionar. Eu estava fazendo da forma errada. Porque eu dizia não, porque isso, porque aquilo, e de repente a pessoa, ah, não, mas é isso e aquilo, então aí ela conseguia me dobrar. Porque eu ainda não me sentia bem em falar não. O não, ele é uma palavra curta. E não precisa de explicações nenhuma. É não. Ah, mas vão me achar isso, aquilo, tudo bem. Essas pessoas que vão achar tudo isso, que tu tá com medo, que tu tá preocupado, essas pessoas, elas precisam se afastar de ti para que tu consiga, de fato, levar tua vida adiante em paz e tranquila. Porque por causa dessas pessoas, tu te preocupa todo mês, não sabendo se elas vão te devolver o dinheiro que tu emprestou, não sabendo se elas vão pagar o cartão que tu emprestou, não sabendo como vai ser. Então, tu precisa tua paz de volta, sabe? Eu não tô falando sobre não ajudar pessoas, não é isso. Eu tô falando sobre tu te escolher em primeiro lugar, não te colocar em lugares que tu não quer, não fazer coisas que tu não quer mais, porque tu tá querendo agradar outras pessoas ou porque simplesmente tu não consegue dizer que não. E eu vou te dizer uma coisa, e isso é muito verdade. Depois que tu diz não as primeiras vezes, fica bem difícil tu começar a dizer sim de novo. Porque isso te dá uma paz. Tu vê que começa a ter tempo de novo. Tu começa a ter tempo para ti. Tu começa a ter vida própria. Tu começa a ver que tem outras coisas para fazer, a saber que tem paz, porque tu não precisa mais estar aqui, estar lá e estar fazendo isso ou aquilo. Tu consegue tu resolver aquilo que tu tem vontade, tu acorda a hora que tu quer e aí tu resolve o que eu quero fazer hoje, aquilo que eu de fato tenho vontade. Inclusive um dos meus primeiros vídeos, né, que tá sem edição nenhuma, que tá bem ruim, acho que foi o meu primeiro vídeo que eu falo sobre as coisas que não faço mais no Natal. E foi justamente isso, sobre participar de festas com familiares. Porque assim, ó,
Depois desses nãos que eu precisei falar, de tentar fazer esses encontros serem naturais, eles não eram, eu voltava para casa frustrada, triste, e a minha energia ia... Eu ficava depois uma semana inteira muito, muito triste. Eu resolvi que eu não ia mais fazer isso comigo. Eu resolvi que eu não ia mais me colocar em situações que porque as pessoas acham que tem que ser assim, que funciona assim, eu não ia mais. Então, eu resolvi não fazer mais esse tipo de coisa. Eu espero que tu tenha coragem de fazer também. Porque o não, ele é curto, ele é simples, ele não precisa de explicação. E depois que tu fizer isso, volta aqui e me conta. Eu tenho certeza que tu vai te libertar. E aí sim tu vai poder viver pra ti. Ajuda sim, mas ajuda quando tu achar que realmente aquela pessoa se importa contigo, ou quando realmente não tiver outra forma, mas não que aquela pessoa fique dependente de ti. Ou tenta ajudar de outras formas, sabe? Ou de fato tenta te livrar disso. Porque às vezes a pessoa perde uma vez, perde outra vez, e outra, e nunca mais para. Então a gente também tem que saber selecionar. Quando é uma situação específica ou quando aquilo ali nunca mais vai terminar. Então fica essa dica. Vamos começar a aprender a dizer não, vamos começar a se escolher mais, porque eu acho que chega uma hora na nossa vida que não faz sentido mais nada disso, porque a vida realmente é muito curta. Então, se esse vídeo fez algum sentido pra ti, comenta aqui pra mim o que que a partir de hoje tu vai dizer que não. Ou o que que tu tá precisando dizer que não e tu não tem coragem. Começa a seguir o canal, fica aqui comigo que a gente vai ter muita coisa por aqui e vamos criar junto uma comunidade. Um beijo e até o próximo vídeo.